O tema da minha mensagem é 5 perguntas que todo ser humano precisa fazer a si mesmo. Não importa se é evangélico ou não é evangélico. 5 perguntas. Eu vou deixar um texto que, como a mensagem ela é temática, não é textual, eu posso usar vários versículos, não é, para basear o que eu vou falar. Mas vou usar esse, de Isaías 45, 12. Isaías, capítulo 45, versículo 12. Vou deixar aqui esse texto. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 12, diz o Senhor: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Vou deixar esse texto aqui como um texto básico para você. A verdade é que eu vou fazer as perguntas e vou ajudar a respondê-las. Ok? São 5 perguntas que todo ser humano deve fazer a si mesmo. E eu vou ajudar a responder essas perguntas. A primeira delas é: quem eu sou? É a sua identidade. Quem eu sou? Então, eu vou te ajudar a responder a essa pergunta. Primeiro, você é um indivíduo. O que significa ser indivíduo? A qualidade de ser único, insubstituível, inconfundível é você. Você sabia que só tem você no planeta Terra? Pode ter gente parecida, igual a você não. Você é uno no planeta Terra, por isso que você é um indivíduo. A qualidade de ser único, insubstituível, incomparável, inconfundível é você. A sua identidade, você é uma pessoa. E o que significa ser pessoa? É ter inteligência, vontade e sentimentos. É isso que te difere dos animais. Como diz Descartes, penso, logo existo. Você tem domínio de existência porque você é uma personalidade. Eu já falei aqui, vou repetir. O leão não sabe que é leão. O elefante não sabe que é elefante. O leão não sabe, eu sou o leão. Uau! Ele não sabe. Ele age por instinto. Mas você sabe quem você é. Você tem uma identidade. Então você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Terceiro, você possui caráter. O que é o caráter? O caráter é um conjunto de atributos morais, intelectuais e espirituais que nos definem como pessoa e que determinam nossas escolhas e atitudes. Então, você é uma pessoa que tem um caráter. Esse conjunto de atributos que são morais, intelectuais e espirituais que vão te definir como pessoa e que faz com que você tome decisões, faça escolhas. Agora, você também tem temperamento, aquilo que faz o teu jeito de ser. É o temperamento. Tem 4 tipos de temperamentos. Nós temos um pouquinho de cada temperamento e um deles predomina. Mas ninguém é exclusivamente um temperamento, né? Tem o fleumático, tem o sanguíneo, na verdade, tem o colérico. Então, são temperamentos e um deles te domina. Um é mais quietinho, outro é mais agitado, um é explosivo, outro não é explosivo, um é mais propenso a ficar triste, o outro não. Mas esses temperamentos, todos eles nos envolvem e um deles tem uma predominância. Você também possui uma personalidade que é o que nós chamamos do eu total. É a personalidade que faz você ser diferente das outras pessoas. A personalidade inclui o caráter, o temperamento e a inteligência. Essas coisas formam o caráter
de uma pessoa. E para responder essa pergunta, quem eu sou, que é a minha identidade, você é um ser psicobio-sócio-espiritual. Você é um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Se você tentar eliminar um desses mundos que compõem você, você vai ter problemas. E aí o que a gente observa? No meio do povo de Deus, tem gente que pensa que é só ser espiritual. Aí quer eliminar o mundo sociológico, quer eliminar o mundo biológico, quer eliminar o mundo psicológico. Vai se dar mal às pencas na vida. Em compensação, as outras pessoas, elas pensam que são seres biológicos, psicológicos e sociológicos, mas que não são seres espirituais. Vão ter vazios existenciais profundos, porque todo ser humano é um ser biológico, psicológico, sociológico, espiritual, quer no Antigo como no Novo Testamento, Deus trata o ser humano assim. Se você quer a prova, eu te dou. Olha Deus tratando o povo no deserto. Maná todo dia. A água brotava da rocha, mundo biológico. O povo estava dividido em tribos, príncipes, mundo sociológico. Deus mandou fazer 3 festas. Alegria, motivação, mundo psicológico. De dia, a coluna de nuvem. De noite, a coluna de fogo, que representava a presença de Deus, mundo espiritual. Está vendo Deus tratando o povo nos 4 mundos? Você quer o Novo Testamento? Tem. No Novo Testamento, Jesus. Vamos para o texto? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, mundo biológico. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir, mundo sociológico. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam e nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, acrescentará um côvado à sua existência? E quanto aos vestidos, voltou ao mundo sociológico. Por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, não semeiam, e não cegam, Olha só que coisa linda. Nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus, que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, e vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora olha o mundo espiritual. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ensinando que o mundo espiritual tem a prioridade para te acrescentar no biológico, no psicológico e no sociológico. Aí o povo de Deus faz ao contrário. Ele busca as coisas do biológico, do psicológico, do sociológico e deixa o reino para depois, quebra a cara. Primeiro é o reino. E porque você busca Deus em primeiro, Ele te ajuda no mundo biológico, psicológico e sociológico. A segunda pergunta que todo ser humano precisa fazer: de onde eu venho? Fonte e origem. De onde eu venho? És tu obra do acaso? Vestes do macaco? Você é produto do Big Bang? Boom! Aí começou todas as coisas?
é a sua origem? De onde você veio? Quem é você? Nós estamos encontrando uma sociedade que faz a coisificação da vida. O ser humano é uma coisa como outra coisa qualquer. Você sabia que tem obras de estradas que são paradas porque descobriram que tinha um criadouro de perereca no meio do caminho? Para a obra, para a obra, para a obra. Você sabia que há crimes inafiançáveis em relação a animais, se você matar, se você vender? Mas a vida é coisificada e falam do aborto na maior cara de pau. Você sabe quem é que define onde começa a vida? Não é a medicina não, gente. A área da ciência que diz onde começa a vida é a biologia. A vida começa na concepção e é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. Você sabe qual é a diferença do óvulo fecundado para o menino aqui, com essa cara jovial que eu tenho? Você sabe qual é a diferença? É que o óvulo fecundado pode ter 3 semanas, 4 semanas, 8 semanas, 2 meses, e eu tenho 59. Eu como arroz e feijão, e ele está em simbiose por nutrientes com a mãe, esperando a hora de se completar a sua formação e cair fora. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, como é que Deus é sensacional. Você sabia que na gestação o agente passivo é a mãe e o ativo é o pequeno bebê no ventre? Você sabia que se ele não tivesse protegido por aquela cápsula, ele era expulso como um corpo estranho? É ele que faz cessar os ciclos da mulher e, em última instância, ele que diz a hora de ir embora. Para acabar com essa falácia, toda mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. O pequeno bebê no útero de uma mulher não é prolongamento do corpo dela como unha e cabelo. Qual é a prova? O óvulo fecundado de um casal negro, implantado no útero de uma branca, nasce um negro. O óvulo fecundado de um casal branco, implantado no útero de uma negra, nasce um branco. Que papo é esse que é prolongamento do corpo da mulher? Você sabia que nenhum ser humano tem direitos absolutos sobre o seu próprio corpo? Se você tentar se matar, vai responder criminalmente. Se você não tem nem direito sobre o seu próprio corpo absoluto, como é que quer ter direito sobre o corpo de outro? Você sabe o que é o aborto? É o massacre dos poderosos contra os indefesos. Sabe o que é o aborto? É o ser que estava esperando a hora certa de nascer, porque vivos já estavam. Nenhum ser humano é mais humano do que o outro. Ser e humanidade são intrínsecos. Nenhum corpo vivo pode se tornar pessoa, a não ser que já seja em essência. Estamos vivendo? Não, você é o quê? Você é produto do acaso. Mentira. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu já falei aqui, estou repetindo alguma coisa para fixar em você. O cérebro humano tem 86 bilhões de neurônios, de células, cada uma com 1.000 a 10.000 ramificações. Tem 1 quadrilhão de ligações no teu cérebro, a estrutura mais complexa do universo. Meu querido, quando Mendel, em 1856, descobriu o código genético, como diz o outro, a casa caiu. O que é que diz o código genético? Que hoje o mapeamento do genoma humano comprova mais uma vez, cada um segundo a sua espécie, está lá na Bíblia. Isso é ciência pura.
características de uma espécie são transferidas para gerações futuras da mesma espécie. Macaco só dá macaco, cachorro só dá cachorro, gato só dá gato. Se cruzar espécies diferentes, o ser que nasce do cruzamento de espécies diferentes não tem capacidade de autorreprodução. Como é que você é resultado de evolução de espécies? Isso não passa de uma teoria ensinada na escola como verdade científica. É chamada teoria da evolução, não é ciência da evolução. A verdade científica tem que ter o experimento. Está ali a garota ali, ó. Está fazendo doutorado, né? Doutorado em que ela vai fazer mesmo? Bioquímica. Ali, ó. A verdade científica é o experimento. Não é o blá, 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 blá. O que é verdade na ciência? O experimento. Agora, a ciência tem se dobrado à ideologia. A ciência, os cientistas gostavam de debochar dos religiosos. A religião não tem nada a ver com a ciência. E hoje, a ciência se dobra à ideologia. Se ensina como verdade absoluta a teoria da evolução. Para poder dizer que você é obra do acaso. Mentira! Deus não disse para o arcanjo Miguel, Deus não disse para o mico-leão dourado, Deus disse para o homem: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deixa eu dizer para alguém que está aqui, pode ser que tenha aqui algumas pessoas que não sabem quem foi seu pai ou sua mãe. Pode ser que tenha alguém aqui que não saiba a história da origem da sua família. Você foi criado por outro e o outro que te pegou não sabe a sua origem. Mas eu vou dizer uma coisa que você precisa saber para aquietar teu coração, porque essa é uma dúvida e uma angústia que paira na tua alma. De onde eu vim no sentido de pai e mãe? A minha origem familiar. Eu vou te dizer uma coisa, escute e preste atenção. O salmista, no Salmo 139, no versículo 15, diz assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando entretecido fui nas profundezas da terra. No ato da concepção, Deus estava te vendo. Agora, vou mostrar o que está no versículo 16 desse capítulo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E todas essas coisas iam sendo escritas no teu livro quando nenhuma delas existia. Deus o leva para você na vida embrionária. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando da vida embrionária. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. O salmista no Salmo 139, versículo 14, diz assim: de modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Eu vou deixar mais um texto para você ter uma ideia de onde você vem. Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre, que não se compadeça dele? Ainda que ela se esquecesse de ti, diz Deus, eu todavia não me esquecerei de ti. Você pode não conhecer a origem da tua família, você pode não saber quem foi teu pai e tua mãe, mas Deus sabe tudo a teu detalhe. Deus conhece tudo de você e te trouxe até aqui para te dizer isso, que Ele te ama e cuida de você. A terceira pergunta que todo ser humano deve fazer é essa: o que é que eu vim fazer no planeta Terra? Propósito. O que é que eu vim fazer aqui?
Propósito, aprenda. O propósito é antes dos planos. O propósito é mais importante que os planos. Planos podem ser mudados. O propósito é o resultado desejado. Agora escute isso aqui. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Vamos inventar o quê? Não, vamos inventar um negócio aí, vamos ver o que vai dar. Nenhum produto é criado sem propósito antes de ser feito. Tudo que é produto, tudo que é coisa criada, foi elaborada antes com um propósito. Nada. O microfone, o pedestal, a caixa de som, a cadeira que você está sentada, o paletó que eu estou vestindo, o vestido que você está aí, tudo, a lâmpada, tudo antes foi arquitetado de ser feito. E você pensa que você vê aqui essa terra como uma obra de um acaso para passear por aqui sem saber o que vai fazer? Escute, o começo é a evidência que o propósito está pronto. O começo é a evidência que o propósito está pronto. Você chegou aqui à Terra? Você está vivo? Tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. Eu vou te dar os propósitos gerais pelo qual Deus fez o ser humano. Propósitos gerais, encaixa para todo mundo aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quando Deus criou o homem, Deus disse para o homem: você vai lavrar e cuidar da terra. Aqui tem dois propósitos: produzir e cuidar. Você foi feito para ser um ser produtivo. E você foi feito não para estragar, mas para cuidar. Esse é um propósito geral para qualquer ser humano. Um outro propósito. Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus fez o ser humano para criar uma família, que é a base da sociedade, de tudo que você possa pensar que envolva o ser humano. A base é a família. Terceiro, olha o propósito. Está em Gênesis 1, 28. Deus mandou: enchei-vos, enchei e multiplicai-vos. Deus criou o ser humano com o propósito de perpetuar a espécie. Por isso, aprenda, a sexualidade nas diferentes espécies cumpre três funções principais. A sexualidade nas diferentes espécies, incluindo a humana, cumpre três funções principais: dualismo, complementariedade e fecundação. Dualismo, dois contrários. Complementariedade, contrários que se completam. E fecundação. Bota o homossexualismo nisso e vê se passa. Coloca aí, meu filho. Eu estou falando de ciência, não estou falando de blá, blá, blá. A sexualidade nas diferentes espécies cumpre essas três funções. Porque é um propósito de Deus. É um propósito de Deus. Olha, um propósito geral de Deus. Está lá em Gênesis 1, 28. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os répteis. Deus fez o homem para dominar todas as coisas, mas não fez o homem para ser dominado por outro. Como dizia o Dr. Miles Monroe, toda tentativa de oprimir o espírito humano dá errado.
Por isso que o comunismo não dá certo. Por isso que esse socialismo desses esquerdopatas, de PT, de PSOL, de PCdoB, não dá certo. Porque é tentativa de controlar o espírito do homem. Qualquer tentativa de controle do espírito humano quebra a cara. Me diz em que lugar do mundo o comunismo deu certo. Fala aí. Na China? Rapaz, aqueles comunistas são tão safados e inteligentes que o governo é comunismo e a economia é capitalista. Dá para entender? Por que a economia deles não é comunista, já que eles são comunistas? Aqui para eles, ó, a malandragem. É um governo comunista para manter o controle. E a economia capitalista, para não morrerem. Qualquer tentativa de oprimir o espírito do homem não dá certo. Porque Deus fez o homem para ser livre. Escute essa. Pegue uma pessoa, construa um palácio com tudo que você imaginar de bom, de comida, de conforto, de beleza, e você vai dizer para essa pessoa, não vai te fazer falta nada, a melhor comida do planeta, o melhor colchão do planeta, lá tem uma sala monstruosa de entretenimentos, sala de cinema, tudo que você pensar, só tem um detalhe, você nunca pode sair dessa casa. Aí você chega para essa pessoa e diz assim, meu filho, eu vou te botar no Morro do Alemão. Lá no Rio de Janeiro, já ouviu falar dele? Tem guerra do tráfico, o pau quebra, tem lá uma choupana para você lá. Agora, você é livre para ir, para vir, para sair. Vou para o Morro do Alemão. Por quê? Porque Deus fez o espírito do homem para ser livre. A quarta pergunta, que todo homem, primeiro, identidade, segunda, origem, terceira, propósito e quarta, o que eu vim, ou melhor, o que eu posso fazer aqui nessa terra? Potencial. O que é que eu posso fazer aqui no planeta Terra? Todo ser humano tem talentos e aptidões. Todo ser humano. Todo ser humano, você, cada um que está aqui, cada ser humano foi dotado de talentos e aptidão. Todo ser humano tem um potencial para fazer alguma coisa. O problema é esse. Qual é a voz que você está disposto a acreditar? Eu já falei aqui, vou repetir. Não é essa voz aí, não. Escute. O professor de Beethoven disse para ele, você nunca vai conseguir escrever uma pauta de música. Fred Astaire tem um memorando da MGM, o diretor de elenco da MGM mandando para o presidente da MGM. Esse cara é calvo, feio, baixinho e não sabe dançar. Fred Astaire é considerado o maior dançarino de Hollywood de todos os tempos, com uma centena de Oscar que ganhou como ator. O Walt Disney. O Walt Disney foi demitido de um jornal e na demissão dele o editor-chefe diz assim, ele está sendo demitido porque ele é um cara de muitas poucas ideias. Já ouviram falar de Michael Jordan? O maior jogador de basquete de todos os tempos. O último contrato de Michael Jordan na Liga Americana de Basquetebol foi de 100 milhões de dólares. O professor de educação física na escola dizia para ele, Michael, escolhe outra, porque você é desengonçado para jogar basquete.
Qual é a voz que você está disposto a acreditar? Na voz dos que não acreditam em você? Na voz dos que debocham do teu potencial? Na voz daqueles que querem te ridicularizar? Ou na voz que está aqui dentro dizendo, você pode ir mais longe, você pode conquistar, você pode fazer? Qual é a voz? Qual é a voz? Ou a voz do Espírito Santo que está falando aqui essa noite para você? Qual é a voz que você quer acreditar? Meu sogro, que foi um cara sensacional para mim, um mentor espetacular, mas ele me provocava, santa provocação. E ele dizia com boca grande para muita gente, Silas não sabe administrar nada. Silas não sabe administrar nada. Ah, se eu acreditasse na voz. Eu quebrei 6 vezes. Abri um negócio, quebrei. Abri o segundo, quebrei. Abri o terceiro, quebrei. Abri o quarto. Cada um desses que eu quebrei, só Deus sabe, minha mulher, o que eu paguei. Por ter feito coisas, não foi diabo, não. Foi diabo, não. Nada com o diabo. Porque tem gente que está falando do diabo, o diabo está dizendo diante de Deus, ô Jeová, eu sei que eu sou ruim, mas eu não tenho nada a ver com esse cara. Eu sei que eu sou ruim. Agora, é ele que está fazendo bobagem e está querendo botar na minha conta que já está grande demais. Né? Já está condenado, né, Gidaldi? Então bota mais uma na conta. Mas eu não quebrei porque foi o diabo. Eu quebrei por causa de precipitação, por agir debaixo de emoção, por tomar atitude precipitada, por não ouvir pessoas na área que podiam me dar conselho. Por isso que eu quebrei. Mas quando eu quebrei a 6ª vez, o pessoal brincava na minha família. Não faz nada com esse cara não, que ele está amaldiçoado. Qual é a voz? Eu me lembro que um dia eu estava na sala da Copa, da casa do meu sogro, o programa Jimmy Swaggart. Eu tinha 21 anos de idade. Eu levantei e bati assim na tela. Eu vi o programa perto do pastor Santos. Eu bati assim na tela, botei o dedo na tela e disse assim, um dia eu vou estar aqui. Aí meu sogro dizia, ah, menino sonhador. Sonhar não faz mal para a alma, não. Qual é a voz? Qual é a voz? Você tem potencial para fazer algumas coisas e não apenas uma coisa. E a 5ª e última pergunta que todo ser humano deve fazer. A primeira, quem eu sou, identidade. De onde eu vim, origem e fonte. A terceira, o que eu vim fazer no planeta Terra, a propósito. A 4ª, o que eu posso fazer, meu potencial. A 5ª, para onde eu vou, destino. Escute, nenhum ser humano foi feito para viver 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos. Todo ser humano foi feito para ser eterno. Escute o que eu vou te falar. O pecado afasta o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. O pecado afasta o homem de Deus, mas não destrói a sua eternidade. Como quem cria estabelece a norma, Deus criou o ser humano, ele estabeleceu uma norma. O homem é pecador.
Diz a Bíblia em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova que todo homem é pecador é que o homem sofre, sente dor e morre. Agora escute o que eu vou te falar. A construção do seu destino, já que você foi feito para ser eterno, começa e termina nessa vida. A construção do seu destino começa e termina nessa vida. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Ah, não, pastor, é o seguinte, olha, eu já encomendei, já falei para minha família, quando eu morrer, 7º dia, vela. 30 dias, vela. 60, 90, 120, 150, 180, 1 ano, 2 anos, 3 anos, acende vela para iluminar minha alma. Quer dizer que você bagunça aqui na terra, vive uma vida na maior safadeza de devassidão, e depois o pessoal é que vai pagar com vela para iluminar teu caminho. Que gracinha! Aprenda. Quando a Bíblia diz em Romanos 14:12, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Deus só pede conta daquilo que você é responsável. Você é responsável pelo seu destino. Você é responsável pelas escolhas da sua vida, se você quer ou não. Porque Deus colocou no homem o livre-arbítrio. Então, não é alguém que vai dar conta do seu destino. Ou, vamos para um outro viés. O que é que você é? Olha que coisa confusa, dá até crise existencial. Olha só. Eu sou alguma coisa que já foi, que eu não sei quem era. Mas eu sou alguma coisa que ainda vou ser. Então eu não sei o que sou, porque eu estou aqui sendo algo que eu já fui e não sei, e que eu vou ser também não sei. Que troço maluco é esse, cara? Para pensar, quem é você? Eu sou um negócio aqui em evolução, estou pagando o pato de alguém que foi no passado. E hoje eu estou pagando o pato pelo que o cara fez lá no passado. E alguém vai pagar o pato na frente pelo que eu estou fazendo hoje. Que gracinha! Então, eu não sou o que eu sou alguma coisa que eu já fui e não sei o que eu vou ser. Dá para ficar maluco com essa porcaria. Lembra? A sua identidade? Você é uma pessoa. Você é um indivíduo. Você não é produto de alguma coisa que já foi. Você vai dar conta de você. Você vai dar conta das suas ações. Por isso que eu disse que a construção do seu destino começa e termina aqui nessa terra. E se você quer ter a vida eterna ao lado de Deus, se arrependa dos teus pecados. Confesse eles a Deus, não é a mim não, a Deus. Entregue sua vida a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só através de Cristo. Mas há uma pergunta que eu sei que pode estar no coração de alguns ou de alguém, e eu gosto de me transportar para a plateia. Pastor, se eu tenho um destino eterno, se o meu destino, a construção dele é aqui nessa vida, me dá uma prova de que o senhor está falando é a verdade. Por que não podem ter outros destinos? Por que o destino tem que ser através de Cristo? Porque um Deus e um mediador entre Deus e o homem, e eu, pecador, me prove, me dê provas reais para eu acreditar nisso que o senhor está falando. Então, segura aí. O desafio é se você vai querer experimentar para essas provas se manifestarem. Porque não basta eu falar. Eu vou desafiar você a experimentar, para que você possa tirar a prova dos 9. Então, qual é a prova de que é isso mesmo, que eu sou um pecador, tenho que me arrepender, Jesus é meu Salvador, eu vou ser eterno?
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Novo pensar, novo sentir e novo agir. Aqui está a primeira prova. Quando o homem tem um encontro real e verdadeiro com Deus através de Cristo, ele tem uma mudança radical de vida. Você só pode experimentar isso se você entregar a sua vida a Cristo. Segunda prova. João 8, 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O verdadeiro sentido de liberdade é quando o homem tem um encontro com Deus através de Cristo. É aí que você pode decidir o que é melhor. Nós não nos prostituímos, adulteramos, tomamos da número 1 a 51, fumamos todas porque Deus botou uma lei e acabou. Não, porque só verdadeiramente quem é livre pode escolher o melhor. A terceira prova, em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Cristo, há uma presença de alívio no seu interior. Mais uma prova. Jesus falou em João 14, 27, deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. A paz de Cristo no coração de um homem é sossego interior, equilíbrio emocional, mesmo diante de tempestades e adversidades. Há uma segurança no teu coração. E olha o que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante começa aqui na terra. Vida de alegria, vida de felicidade, vida de satisfação, mesmo diante de lutas, problemas, derrotas e tribulações. Aqui estão, meu querido, as provas que só tem um jeito de você descobrir se é verdade ou não. É se você, de coração sincero, entregar sua vida a Cristo. Essas coisas podem ser manifestas nessa vida. Se elas não se manifestarem, é porque o que eu estou falando é mentira. Mas se você entregar sua vida a Cristo, realmente se arrepender dos seus pecados, realmente crer no único Deus e no único mediador entre Deus e o homem e obedecer a sua palavra, essas coisas que eu acabei de falar vão se manifestar na sua vida. E é a evidência de que você está no destino certo. Porque você não foi feito para viver 60 ou 80 anos. Você foi feito para ser eterno. E eu termino com o principal texto da Bíblia, que é João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. A escolha é sua. Se você crer, Ele perdoa teus pecados, Ele transforma a tua vida, Ele te dá vida em abundância, Ele dá paz, Ele dá alegria, satisfação de viver, Ele liberta você de qualquer coisa que esteja te prendendo ou te destruindo. E aqui nessa vida, você constrói o seu destino eterno. Ou você vai passar a eternidade ao lado de Deus ou a eternidade no inferno. Não tem uma terceira opção. Eu te ajudei a responder quem eu sou. Identidade. De onde eu vim? A minha origem. O que eu vim fazer aqui nessa terra? O propósito. O que eu posso fazer? O seu potencial. Para onde eu vou? O destino. E eu termino dizendo, em todas essas etapas, Deus, o Criador de todas as coisas, quer te ajudar.
Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Eu já vou terminar o culto. Mais 3 minutinhos, por favor. Quem sabe tem alguém aqui que aceita o desafio de entregar sua vida ao Senhor e de experimentar uma vida nova com Ele. Ou quem sabe alguém aqui que está afastado e você sabe muito bem sobre destino, que só tem 2 lugares, céu e inferno, e você conhece a verdade. Se nessa noite você quer entregar sua vida a Cristo, ou se nessa noite você quer voltar para Jesus, eu queria convidar você a sair do seu lugar, que eu quero fazer uma oração por você. Peça licença onde você está. Eu não vim aqui condenar ninguém, eu não vim aqui acusar ninguém, eu vim aqui dizer que há uma grande salvação para você. Venha. Eu quero orar por você. Jesus quer te salvar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te abençoar. Volta para Jesus, meu filho. Volta para Jesus, minha filha. Entrega a sua vida a Ele. Venha. Eu quero orar por você. Chega aqui à frente. Está faltando você? Essa voz que está aí no seu coração é o Espírito Santo. Não é a minha voz. É Deus que está falando com você. Eu não vim aqui falar de religião, eu vim aqui falar de Deus. Um Deus que salva, que transforma, um Deus que perdoa, um Deus que ama você e quer cuidar de você. Mais 1 minuto e eu vou orar. Você pode pedir licença aí no meio, você pode estar no meio, o pessoal vai sair da frente para você vir aqui. Peça licença, saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui que conhecem a verdade. Tem gente aqui que está afastada do Evangelho e Deus te trouxe aqui para você entender alguma coisa que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida. Eu vou orar por essas pessoas porque eu não salvo ninguém. Ninguém te pega pelo braço, ninguém te puxa, ninguém te traz aqui na frente. A decisão é pessoal. Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu termino só dizendo, nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade. Está te dando hoje, está te dando agora. Se Ele vai te dar outra, eu não sei. Mas eu sei que essa é uma oportunidade, que você pode sair do seu lugar, porque você está livre para sair do seu lugar. Ninguém pode te impedir. A decisão é pessoal, intransferível. Deus ama você e quer cuidar de você. Vamos orar por esses queridos que estão aqui. Estende as suas mãos. Senhor, eu quero abençoar essas vidas, que elas sejam impactadas pelo Teu poder e que venha um novo tempo de Deus, que Tu possa restaurar, perdoar, transformar e que o Teu nome seja exaltado e que elas sejam impactadas pelo Teu poder, que venha refrigério, que venha paz, que venha a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.